Bom, até então já conversamos um pouco sobre as características de Atenas no período arcaico da Grécia Antiga. Mas e outras polis? E Esparta, a famosa Esparta? Vamos ver agora? Coisa boa. Pessoal, aula de história hoje, beleza? Continuaremos então conversando sobre o período arcaico na Grécia Antiga, período, como sabemos, do desenvolvimento das famosas polis gregas. E nesse estudo, normalmente a gente costuma dar uma olhada, dar uma pincelada nas características de Atenas, que fizemos na aula passada de história, e de Esparta. Por que essas duas polis, senhoritas e senhores? Basicamente porque essas duas polis elas vão ser completamente antitéticas entre si, uma é completamente diferente da outra, e isso ilustra para nós de maneira muito importante, muito especial e muito bonita, exatamente essas características da polis enquanto uma unidade individual, uma unidade autônoma no seu desenvolvimento político, nas suas leis, no seu modelo social, tudo isso. Por isso a gente costuma fazer essa leitura da comparação entre essas duas polis. Então nós vimos já as características principais da educadora da Hélade, Atenas, e hoje, portanto, trabalharemos um pouquinho com os espartanos, guerreiros, beleza? Então vamos lá. Moçada, primeira coisa, Esparta foi fundada pelo povo dório. Lembra dos dórios? O último povo indo-europeu que chega na região da Península Balcânica, tocando o terror na rapaziada que estava ali. Os espartanos são descendentes diretos, pelo menos na tradição deles, do povo dório, certo? Esses dórios teriam chegado ali na região da Lacônia, no sul da península do Peloponeso, segue o mapa, e ali teriam se estabelecido descendente desses caras. Então, desde um primeiro momento, Esparta já vai absorver muitas das características que eram consideradas do povo dório, como, por exemplo, um conservadorismo, um isolacionismo dentro da sua própria polis, dentro do seu próprio povo, evitando ali eventuais hibridizações ou mistura com outros povos ao redor, e um fortíssimo militarismo, moçada. Sim, o militarismo de Esparta, segundo a tradição deles, é também uma continuidade da tradição guerreira dos dórios que vieram no primeiro momento. No que toca à economia, moçada, não vai ter muito segredo. Esparta, desde o início, vai se desenvolver como uma polis que dependia basicamente da agricultura. Essa economia vai ser complementada pelo pastoreio, certo? E também pelo quê? Pelos despojos de guerra. Então perceba como a atividade militar em Esparta é importantíssima, inclusive do ponto de vista econômico, tudo bem? Então, exatamente por ter esse caráter expansionista, esse caráter de dominação, Esparta vai conseguir vários despojos de guerra nas suas empreitadas militares, escravos e tudo mais, e isso também vai incrementar a vida econômica da polis. Tranquilinho até aqui? Maravilha? Maravilha. Vamos lá. No que toca à sociedade, moçada, como que estava organizada, como que estava estruturada a sociedade espartana? Tranquilo. No topo da pirâmide social de Esparta, nós vamos ter os chamados esparciatas. Quem que eram os esparciatas, moçada? Eram os caras bravos. Basicamente era a classe guerreira de Esparta. Era a aristocracia militar espartana. Os caras que tinham enfrentado as piores, mais terríveis batalhas, que tinham conseguido vitórias maravilhosas. Esses eram os esparciatas. Eram o povo guerreiro, era a cúpula militar de Esparta e eram os caras que tinham o direito à participação política, que exerciam os cargos políticos, eram as autoridades dentro da polis espartana. Abaixo dos esparciatas, os cidadãos ali com o auge da sua cidadania, participação política e tudo mais, nós teríamos os periecos. Quem que eram os periecos? Senhores, os periecos eles eram descendentes de povos que os espartanos teriam conquistados na região da Lacônia. Esses periecos eles se ocupavam principalmente do comércio, na polis, se ocupavam da agricultura, se ocupavam do artesanato, tá? Então eles faziam essas atividades que em Esparta eram consideradas secundárias, ok? Além disso, eles pagavam pesados tributos para o Estado espartano, mas eles eram livres, mas não tinham participação política. Porque, como você viu, essa participação política ficava restrita a essa classe guerreira, a essa aristocracia militar.
Abaixo dos periecos, tinha os caras que se ferravam de verdade. Quem que eram eles? Os ilotas. Tatua no teu cérebro, guarda no teu coração esses caras. Os ilotas eram descendentes de outros povos um pouco mais afastados na região da Lacônia, que também teriam sido submetidos ali pelos dórios, né, posteriormente pelos espartanos, ao longo desse período de formação da polis. Qual que era dos ilotas, moçada? Os ilotas, eles já eram considerados como servos do Estado espartano, servos estatais de Esparta. Basicamente, pessoas que estavam presas às terras do Estado e que deveriam cultivar, enfim, fazer tudo o que fosse mandado porque eles estavam numa situação de servidão. Não significa que eles eram escravos de Esparta, ok? Não eram escravos. Inclusive, Maria Beatriz Florenzano, uma historiadora importantíssima da Universidade de São Paulo, vai escrever uma obra chamada O Mundo Antigo, Economia e Sociedade, onde ela vai discorrer exatamente, de uma maneira pormenorizada, dessa diferenciação entre a ilotagem, tá? Entre os ilotas em Esparta e o escravismo antigo, tudo bem? Então é importante isso ficar bem claro para nós. Eles eram servos coletivos que deviam o seu trabalho ao Estado espartano, submetidos assim, portanto. Tudo bem? É claro que essas pessoas não tinham nenhum tipo de direito em Esparta. Era muito comum jovens espartanos regaçarem com ilotas só por diversão. Então era uma coisa bastante cruel. Os periecos também, senhores, uma coisa que a gente não pode deixar de falar é o seguinte: esses periecos também ocupavam os baixos escalões do exército espartano. Então sim, muitas vezes esses periecos também foram incorporados ao exército de Esparta. E no que toca às mulheres, moçada, diferentemente de Atenas, as mulheres elas vão ter uma participação muito mais à frente na sociedade espartana. Em Esparta, moçada, as mulheres elas recebiam treinamento militar, porque elas eram consideradas o último bastião de defesa da polis. Além disso, como os homens, na maioria das vezes, estavam ocupados com a guerra, estavam ocupados com as questões que envolviam o exército e tudo mais, as mulheres elas eram as verdadeiras administradoras dos lares e também ocupavam cargos administrativos na própria polis, beleza? Mas elas não tinham direitos políticos. O fato é que um outro ponto extremamente importante das mulheres espartanas é o seguinte: elas tinham uma incumbência ali fenomenal para eles na época. Qual que era? Elas pariam os guerreiros espartanos. Percebe só por que essas mulheres eram tão valorizadas naquele contexto? Pois bem, aqui a gente também constrói, né, um contraste bem acentuado com a situação das mulheres em Atenas. A questão política vai ser um outro ponto bastante interessante quando nós fazemos uma contraposição em relação a Atenas. Em Atenas, você lembra muito bem que nós vamos ter o desenvolvimento da política até chegarmos naquele modelo democrático que propunha a igualdade de participação política entre os cidadãos. Em Esparta não vai ser isso que vai rolar, evidente. Em Esparta nós vamos ter um modelo político ainda bastante aristocrático. E todo o exercício da política estava então a cargo dessa aristocracia militar que tomava conta da polis. Então nós vamos ter ali alguns organismos, algumas instituições que são importantes, são de importante conhecimento para nós, tudo bem? Começaremos então a falar, por exemplo, da Ápila. A Ápila era basicamente uma eclésia, uma assembleia de cidadãos, composta ali por cidadãos de acima de 30 anos, que já tinham uma carreira militar sólida, estabelecida, e ali nessa eclésia, na Ápila, esses caras iam fazer deliberações acerca de projetos para a polis, acerca também da eleição ali de membros dos cargos vitalícios da gerússia, e por aí vai. Certo? Então era o conselho deliberativo, a participação do cidadão espartano estava ali na Ápila, na maioria dos cidadãos espartanos. Tudo bem? Além da Ápila, nós vamos ter um outro organismo que era a gerúsia. A gerúsia, moçada, basicamente era um conselho de anciãos, formado ali por um número certo de anciãos, dos melhores e mais desbravadores veteranos de guerra, evidentemente, aqueles que tinham e possuíam as melhores histórias, certo? E também era uma instituição bastante importante do ponto de vista político
em Esparta. Além da Ápila e da Gerúsia, nós temos ainda também os chamados eforatos. O que eram os eforatos, senhores? Basicamente era um órgão composto ali por 5 éforos, que eram esses caras que também eram eleitos pela Ápila, e esses éforos nada mais eram do que o quê? Vigilantes, né? Eram os caras que iam fiscalizar as questões políticas, econômicas, dentro ali da cidade-estado de Esparta. Todos esses órgãos de governo, moçada, estavam submetidos ao poder executivo, que era marcado pela chamada diarquia de Esparta. Nada mais era do que uma monarquia com 2 chefes de governo, com 2 chefes de estado. Quem que eram esses caras? Um desses reis era o rei militar, era responsável, portanto, pelas campanhas militares, por estar à frente dos batalhões, tudo bem? E o outro era um chefe sacerdotal, era um chefe religioso, responsável, portanto, por tudo que envolvia, que tocava a questão religiosa em Esparta. Tranquilinho? Qual que é o lance, moçada? Não existia muito questionamento sobre esse modelo, tá? E não existia também muitos vislumbres de uma realidade democrática em Esparta, porque os espartanos eles acreditavam piamente que essa forma de governo aristocrático e tal teria sido enviada, teria sido confeccionada e entregue em mãos pelo próprio deus Apolo para um legislador lendário dos caras chamado Licurgo. Então Licurgo propôs muito dessa estrutura e isso acabou ficando cristalizado em Esparta. Então tem toda essa origem mítico, lendário dos caras também, por isso a valorização por esse modelo aristocrático. Tranquilo? E para nós fecharmos a nossa aula da polis de Esparta no período arcaico, precisamos falar também do modelo de educação dos espartanos. Você lembra muito bem, porque teve aula disso já, que o modelo de educação dos atenienses era muito pautado na retórica, na persuasão, na argumentação. Então por isso vai incorporar muito a filosofia, a matemática por conta do comércio, o exercício militar também, mas era muito amplo, né? As artes, inclusive. Então nós vamos ter ali o que nós chamamos da educadora da Hélade, que é Atenas. Esparta já vai ter um modelo educacional bem diferente e voltado exatamente para o quê? Você sabe me responder. Para o exercício militar. Moçada, nasce uma criança em Esparta. Essa criança, ela vai ser, antes de mais nada, visitada ali por membros das instituições estatais para que essas pessoas façam a inspeção da criança. Inspecionada a criança, visto que ela não possui nenhum defeito físico, porque caso ela possuísse, muito possivelmente ela seria lançada de um alto monte em Esparta, o chamado Monte Taygeto, que alguns dizem que era o local da onde os espartanos lançavam, arremessavam as criancinhas. Caso ela fosse uma criança perfeita, tinha o peso, tinha altura, tinha tudo certinho ali para aquele momento de vida, essa criança seria criada pela mãe até ter os 7 anos de idade. Depois dos 7 anos de idade, seria levada ao seu pai e então viveria num campo militar com outras crianças da sua faixa etária. Nesse campo militar, a molecada ia aprender a manusear espada de madeira ainda, lança de madeira, escudo, tudo mais. Aprender a manusear ali as ferramentas militares até os seus 18 anos. Com 18 anos, essa rapaziada ia ser jogado pelado, os caras peladão, num campo aberto, numa floresta. Os caras eram jogados ali, num território um tanto quanto distante de Esparta, e eles tinham uma única missão: regressar a Esparta com vida. Então, com 18 anos, quando eles chegam naquela situação, eles já eram guerreiros formados. Os caras tinham que caçar o seu próprio alimento, tinham que sobreviver às intempéries da natureza, da noite, da floresta e tudo mais, e regressar para Esparta. Essa é a prova de fogo dos caras. Aqueles que conseguissem fazer o caminho de volta, que conseguissem sobreviver depois de dias, até mesmo meses nessa floresta, eles seriam recebidos por suas mães, que entregariam a eles o elmo, entregariam a espada, entregariam a lança e o escudo. Olha que coisa fantástica. Ali está formado então um guerreiro espartano, pronto para absolutamente qualquer coisa do ponto de vista militar. Beleza até aqui? Tranquilidade, moçada? Eu acho que com isso a gente finaliza, né, os principais elementos ali que precisamos destacar na sociedade espartana. Para nossa próxima aula de história, começaremos a falar do período clássico na Grécia, período que é marcado pela dicotomia
luxo, prosperidade, mas conflitos externos e internos que vão acabar rompendo e desagregando a Grécia. Belezinha? Tranquilo? Espero que tenha ficado claro, moçada. Um grande abraço, beijo no coração.